Hoje o vídeo é sobre um tema um tanto polêmico. Eu espero que eu não seja processado por ele, mas é um assunto muito importante para a vida acadêmica, né, de qualquer pesquisador. Na academia, todo mundo quer publicar e precisa publicar, né? A gente está dentro do sistema Publish or Perish, né? Ou você publica ou você vai ser esquecido, ignorado. Mas é importante saber que tem pessoas se aproveitando desse sistema para publicar pesquisas de uma forma ruim, né? Que é o caso das revistas predatórias. Se você tem interesse nesse assunto sobre escrita científica em inglês e o meio da publicação em geral, já convido vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, que toda semana a gente fala sobre diversos assuntos relacionados à vida acadêmica, né? Principalmente à escrita e publicação de artigos científicos. Bom, vou começar falando para vocês o que são, né, as revistas predatórias. Essas revistas são chamadas assim porque são revistas pouco conhecidas e de pouco valor, né, dentro da vida acadêmica, do sistema de publicação, e que buscam, de alguma forma, ganhar dinheiro com o interesse dos pesquisadores em publicar. Essas revistas, elas não têm um sistema rigoroso de avaliação dos artigos e elas convidam, né, os autores para que eles publiquem lá, cobrando uma taxa barata, né, muitas vezes, para que os autores consigam publicar logo o texto deles, mas esse texto acaba não tendo um valor científico alto, não tendo relevância, porque essas revistas são desconhecidas e porque os textos publicados lá não são bem avaliados, né? Eles não passam por uma revisão criteriosa, então essas revistas acabam publicando textos ruins, textos não só mal escritos, como pesquisas mal desenvolvidas. E aí eu imagino que você não queira que um artigo seu esteja numa revista dessa, né? Porque ele vai simplesmente inexistir no meio da publicação. Bom, mas aí você tá aí com seu artigo, você quer muito publicar, você precisa publicar, vamos supor que você tá acabando a sua pós-graduação, você precisa publicar um artigo. Como que você vai saber se a revista que você vai publicar, ela é predatória ou não? Então eu vou passar aqui com vocês, né, por algumas características e no final eu vou explicar como vocês podem fazer uma busca mais segura. Primeiro ponto, que eu acredito que muitos de vocês podem ter passado já, é que essas revistas, elas convidam você a publicar. Eu mesma, estando fora da academia atualmente, já recebi convites no nosso e-mail empresarial da UNA, de revistas predatórias nos convidando para publicar lá. E aí, eu trouxe para vocês um desses e-mails, não vou revelar qual revista é, mas para vocês entenderem qual que é a abordagem deles. Vejam só como que é o e-mail. Então diz assim: a revista tal, com quais B4, por meio deste, convida você a publicar um texto em forma de artigo na nossa próxima edição. A nossa revista é interdisciplinar e aceita textos em diversas áreas, prezando pela qualidade das publicações a nível internacional. E aí coloca o site da revista. E aí embaixo eles colocam algumas informações sobre a formatação do artigo, né? Colocam o Instagram da revista. Eles falam as coisas que eles fazem, né? Como que é a publicação, que tem que traduzir o artigo, que eles conseguem publicar em 15 dias, a partir do momento que o artigo é aceito. E eles enviam a declaração de publicação em 5 dias. E aí embaixo, a parte que mais diferencia, né, as revistas predatórias é o custo para publicar. Então você paga R$150 para publicar um artigo com um autor ou R$280 para um artigo com mais autores. E aí eles falam que esses gastos é para manutenção do site, hospedagem, divulgação de publicação, enfim, várias coisas. E a revista fala que não tem apoio de instituições que financiem, né, o desenvolvimento das publicações. Então, é assim. E aí, quando você recebe esse e-mail, né, o que você pode observar para saber se essa revista é predatória ou não? Primeira coisa, ela te mandou um e-mail. Ela falou, porque o seu resumo foi publicado no evento tal, você não quer publicar um artigo, né?
eles cobram, né? Colocam o valor para você pagar para publicar lá. É um sistema rápido, não fala sobre o sistema de publicação mesmo, de avaliação, né? Se é revisão por pares ou não. Então, fica esse meio simplão, assim, apresentando uma oportunidade imperdível. Então, essa é uma característica das revistas predatórias. O segundo ponto que a gente já viu que apareceu no e-mail é as revistas predatórias cobram para publicar. E elas não cobram de qualquer jeito, é uma cobrança de um valor pequeno, em geral entre 150 e 300 reais. Eu não tenho conhecimento de revistas predatórias estrangeiras. Pelo que eu pesquisei, eu vi mais questões brasileiras, mas existem estrangeiras também, não sei qual é o custo que eles colocam lá, mas as brasileiras costumam ser entre 150 e 300 reais. As revistas normais, né, as revistas corretas, elas não cobram para publicar, né? Você submete seu artigo, aí eles revisam, aí você revisa se necessário, né, e publicam sem custo. O que pode acontecer é a publicação Open Access, né, que é de acesso aberto. Essa sim é paga, mas é bem mais caro do que 150 e 300 reais. Em geral, varia de $1.000 a $3.000 para você publicar um artigo em Open Access. O crivo, né, a avaliação do artigo é a mesma. A diferença é que você publica do seu próprio bolso, né? Você não conta com a instituição, com a revista, né, para te ajudar a publicar. Então, no geral, boas revistas não cobram para publicar no formato normal, né? Só se for Open Access. Terceiro ponto que caracteriza as revistas predatórias, elas não têm uma equipe editorial muito consistente. Eu fui buscar o site dessa revista que mandou o e-mail e fui olhar a equipe editorial e eu achei um pouco estranho, porque eu olhei lá, o editor é da área de engenharia. E aí o conselho científico é formado de pessoas da filosofia, do direito, das letras. E aí eu fui olhar os artigos publicados lá, tinha artigos de tudo quanto é área. E vocês viram lá no e-mail que ele falava, né? A revista é interdisciplinar. Então a gente publica textos de várias áreas. Mas como que você tem um conselho científico focado em filosofia, letras e direito e publica artigo da medicina? Não faz nenhum sentido, certo? Então fica essa inconsistência com relação à equipe. Eu vi também nessa revista que alguns dos membros do conselho científico não falava qual era a área deles, só falava informações assim, professor titular da universidade tal. Ou então, quer ver uma coisa que eu vi lá? Professor livre docente, professor titular da Universidade de São Paulo. Professor catedrático da Universidade de Buenos Aires. Então ficava isso sem a pessoa falar a área, sabe? Então eu achei meio estranho. Você olha o site, você fica assim, umas coisas estranhas, sabe? Mas, gente, não faz muito sentido isso. Aí depois vem o quarto ponto. Essas revistas não têm um sistema rigoroso de avaliação e publicação dos artigos. Elas podem até dizer que tem um sistema, né, de revisão por pares, mas muitas vezes essas pessoas não são capacitadas para esse tipo de revisão, ou então ela simplesmente não acontece e só o editor que olha lá os artigos e seleciona qual vai ser publicado ou não. Em geral, esse processo, né, de avaliação é mais rápido, porque eles não têm tantos questionamentos e deixam passar textos mal escritos e pesquisas mal desenvolvidas. Nesse caso, pode acontecer, inclusive, de pegarem um artigo e não pedirem nenhuma correção e já publicarem, o que é muito difícil de acontecer numa boa revista, né? Em geral, sempre há questionamentos, né, que sejam pequenos para que o artigo seja publicado. É muito raro um artigo ser submetido para uma boa revista e ser aceito logo de cara. Quinto ponto, muito importante e que a gente tem que ficar com o olho aberto, assim, muito aberto, porque eu fui dar uma pesquisada sobre essa revista e a indexação dela em algumas plataformas. Lá na revista, quando você entra, fala que ela é indexada num monte de lugar.
E aí eu fui pesquisar, eu pensei, gente, mas que estranho, né? Ela fala que tem Qualis B4 e ela fala que está indexada em várias plataformas, tinha lá no site. E aí eu fiquei sem entender muito bem essa declaração, né? Porque como que ela declara isso? Se for mentira, como que faz, né? Aí eu fui pesquisar essa revista lá na plataforma Sucupira, que já que ela tem Qualis B4, ela já foi avaliada pela CAPES, né? E eu encontrei a revista lá, tava lá, Qualis B4, mas só para uma área, que é Ciência Política e Relações Internacionais. E quando eu fui olhar os artigos publicados nessa revista, não tinha artigos dessa área, tinha artigos de outras áreas. Então a revista foi avaliada, mas não para os artigos que ela publica hoje, sabe? Aí eu fui pesquisar também da indexação dessa revista no Latindex, que ela falava que ela estava lá. Aí eu fui pesquisar e encontrei a revista lá no Latindex, mas aí eu olhei assim e falei, gente, não é a mesma revista. É o mesmo nome, que é um nome meio genérico. É o mesmo nome, só que é outra área e é outro estado. Então, assim, a revista falava, nós estamos na Latindex, com aquele nome, com o título da revista lá. Aí você vai olhar no Latindex, realmente tá lá o título da revista, só que é outra revista. Enquanto uma tá no Paraná, outra tá no Rio de Janeiro. Enquanto uma fala que é interdisciplinar, a outra fala que é só da área de comunicação. Enquanto uma cobra 150, 300 reais para publicar, a outra fala que não cobra para publicar. E aí eu pensei, gente, mas que estranho, né? Esse nome genérico dessa revista predatória. Fui olhar de novo a revista lá na plataforma Sucupira e conferi o ISSN, né? Que é o registro da revista. E o ISSN era diferente. Então, aquele Qualis B4 não é dessa revista predatória, é de outra revista que tem o mesmo nome. Então, gente, é um sistema assim bem bolado, mas que a gente tem que ficar muito atento para não cair nele. E se você publica nessa revista aqui que é predatória, você não vai ganhar nada com isso, né? E outro motivo que me fez desconfiar desse Qualis B4 dessa revista é que eu falei para vocês, né? Lá fala que o Qualis B4 é para avaliação da área de ciências políticas e alguma outra coisa. E aí você vai olhar as publicações, tem lá artigos sobre saúde, Alzheimer, artigos sobre teologia, história, ortopedia, pedagogia. Então, assim, tem artigos de tudo quanto é área. Não, como que a mesma revista publica isso, gente? Enfim. E aí, gente, o que eu quero chegar no final das contas, a partir dessa caracterização das revistas predatórias, é lembrar vocês de que quantidade não é melhor do que qualidade. Pode ser que numa revista predatória você consiga publicar 10 artigos em um ano, e numa revista normal, não. Talvez nenhum você consiga em um ano, né? Mas não vale a pena se sujeitar a isso só para ter uma quantidade de artigos. Esses seus artigos vão ser irrelevantes, porque eles não vão ser citados, eles não vão ser encontrados e eles vão ser descredibilizados, porque eles estão numa revista ruim e não foram bem avaliados pelos revisores. Então, sempre se lembrem de que a qualidade deve estar em primeiro lugar, né? Esforce-se para escrever um artigo bem feito para uma revista boa e desenvolva formas de trabalhar junto com outros autores para conseguir publicar mais, mas não deixem de lado a qualidade. E se você decidiu que você não vai publicar numa revista predatória, que você quer valorizar a sua pesquisa, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem conferir se a revista que vocês querem publicar é predatória ou não. Primeira coisa é perguntar para o seu orientador. Pergunte para o orientador, pergunte para outros professores, outros colegas, se eles conhecem aquela revista e se vale a pena publicar lá. Acho que é a primeira fonte que vocês devem consultar. O segundo ponto é desconfiar de revistas que te convidam. E aí te convidam e falam o preço. Isso já é uma característica de revista predatória, então você pode ignorar.
E a outra forma é buscar sites que listam revistas predatórias. Um deles, que eu deixei aqui embaixo na descrição, é o Bill's List, não sei como fala, mas que é o nome de um bibliotecário. E lá ele lista muitas revistas predatórias. Só que é mais revista internacional, mais revista em inglês do que revista brasileira. Então, fiquem atentos com relação a isso. Eu vou deixar aqui embaixo também um artigo da Nature, da revista Nature, falando sobre as revistas predatórias, né? É um texto um pouco mais elaborado do que eu falei aqui no vídeo, né? Mas vocês podem conferir lá. Recomendo muito que vocês leiam. E vou colocar também um site que chama Think, Check, Submit. Eu vou abrir aqui o site com vocês, para vocês verem como funciona. Mas é um site muito legal que tem uma checklist para você ir ticando, para você saber se a revista que você vai publicar é confiável ou não. Ó, o site é esse aqui, Think, Check, Submit. O que a gente tem? Ele tem o objetivo de identificar lugares seguros para você publicar. Então, ele tem 3 passos, que é o Think, para você pensar, o Check, para você usar a checklist que tem aqui, e depois para você submeter. Logo aqui embaixo, você já vê que tem 2 caixinhas, né? Book and Chapters, e aqui Journals. Então, a gente vai para a checklist Journals, que são as revistas, né? Os periódicos, e olhar a checklist deles. Não vou ler tudo com vocês, mas vocês podem conferir aqui. Então, aqui, Think. Are you submitting your research to a trusted journal? Então, você está submetendo o seu artigo para uma revista de confiança? E aí tem várias perguntas e aqui embaixo na checklist tem várias caixinhas para você marcar. E aí aqui embaixo ele fala assim, ó. Se você respondeu sim para a maioria dessas caixinhas aqui, então essa revista é boa para você publicar. Se você respondeu não, então essa revista não é boa. E aqui tem vários pontos que eu comentei com vocês, né? As pessoas ao redor conhecem essa revista, você consegue identificar quem é a editora, a revista fala claramente como que é o processo de avaliação dos artigos, a revista está indexada e aí você precisa conferir se ela está indexada mesmo. Não é só olhar o site da revista, você tem que ir lá na plataforma de indexação, buscar a revista, conferir se é a mesma revista que você estava olhando anteriormente. Ela fala sobre as tarifas, né, os custos de publicação. Ela tem as Guidelines for Authors, né, que são as instruções para os autores. O editor, ele é um membro de uma iniciativa do setor que seja reconhecida, como associações de editores, né, comitês de publicação, então vários nesse sentido. Então vale a pena olhar isso aqui. Não tem só em inglês, tem em português também, quer ver? Eu acho. Aqui, ó. Tem a checklist em português para vocês conseguirem responder, caso você não domine o inglês. E, enfim, vale muito a pena. O link para acessar esse site está aqui embaixo. Bom, e era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e se vocês acham que isso vai ser útil para outros colegas, convido vocês a compartilharem o vídeo com essas pessoas e também a deixarem um like aqui para que o YouTube recomende esse vídeo para outros pesquisadores se beneficiarem desses conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na semana que vem.